Bom dia, graça e paz sejam com todos vocês, em nome de Jesus, amém. Hoje, fazendo um resumo do capítulo 15 de Romanos, amém, onde eu quero compartilhar com vocês, fazendo esse resumo, bem assim, resumido mesmo. Esse capítulo ele tem 33 versículos. E nós vamos ver aqui Paulo falando de como nós temos que agradar a Deus. Como nós vamos agradar a Deus, também vamos agradar as pessoas, amém? E no verso 13, é o Espírito Santo, amados, que vai nos instruir, que vai nos convencer que o Deus da esperança vai nos encher de toda alegria, de paz, porque confiamos nele. Porque ele fala aqui nesse versículo 13, eu vou ler para vocês, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. É pelo poder, amados, do Espírito Santo que nós vamos continuar dando lugar, né, ao Espírito Santo, para que possa estar trabalhando em nós, para que as dúvidas, né, quando bater no seu coração, você esteja com seu coração cheio de fé. E aí então vamos nos manter em vitória, né? Porque a dúvida, a incerteza, a insegurança, ela rouba a alegria dos nossos corações. E quando você e eu temos fé e nós cremos, essa fé, ela libera vida em sua vida e na minha vida, amém? Então nós vamos ver aqui Paulo falando com os cristãos, né? Que eles devem viver em paz, com harmonia em relação às outras pessoas. E ele escreve aqui, nesse capítulo 15, os planos que ele tinha, né, na sua viagem e nas suas orações pelo povo de Roma. Ele queria visitá-los. Então vamos ver aqui Paulo exortando, né, os crentes maduros para não procurar agradar a si mesmos primeiramente, mas edificar a fé dos mais fracos. E ele aponta para a Bíblia, para as Escrituras. Ele fala que as suas páginas, elas estão cheias de exemplos de muitos que perseveraram e incentivaram a muitos outros. E ele aponta para Jesus, para o Salvador. Ele fala que Jesus, ele não veio para agradar a si mesmo, mas para se entregar e garantir a salvação de Deus aos judeus e aos gentios. Aos judeus, ele veio para mostrar que Deus também mantém as suas promessas a eles, aos judeus. E aos gentios, ele fala aqui, né, conforme está na palavra de Deus, em vários textos, que não vai dar para eu ler todos, mas eu vou citá-los aqui. Deuteronômio fala, capítulo 32, verso 43, nos Salmos 18 também fala, em Isaías, no capítulo 11, também fala sobre a exortação e o exemplo que o apóstolo Paulo cita aqui nesse capítulo. E o Paulo, ele ora para que Deus favoreça a igreja de Roma, com persistência, com coragem, com unidade. Ele ora para que Deus encha a igreja romana de alegria, de paz, de esperança. Assim também nós, como filhos de Deus, devemos estar orando pelas nossas igrejas. E Paulo, ele tinha planos. Ele fala, ele escreve sobre o seu principal ministério. Ele relembra aos leitores daquela época e a nós também, do seu chamado especial. Ele foi chamado especialmente para os gentios. E ele escreve sobre os seus milagres, que Deus concedeu a ele poder para operar sinais, prodígios e maravilhas. Ele escreve sobre o seu campo missionário, que ele pregou a Cristo desde Jerusalém até ao Ilírico. Ele escreve sobre a sua metodologia, como ele ensinava, os métodos que ele aplicava para evangelizar, para ensinar as igrejas. E ele fala
que ele pregou o evangelho onde Cristo não era conhecido, para edificar sobre, né, sobre o alicerce de muitos outros. E nós vemos que Isaías, ele predisse isso. Esse nosso texto fala que o profeta Isaías, no Antigo Testamento, ele escreve sobre os 7 séculos antes que ocorresse o que Paulo estava fazendo. Então, o apóstolo Paulo, ele prevê, ele fala sobre as atividades dele futuramente. Ele faz planos futuros de visitar a Espanha, de visitar Roma, planos futuros bem imediatos, né, no lugar onde ele estava, Jerusalém. E o propósito de todos esses planos era levar uma oferta em dinheiro para os crentes necessitados de lá, sabe, de Jerusalém, que Paulo ele vinha recolhendo essas ofertas durante todas as suas viagens missionárias. Então, o apóstolo Paulo ele faz uma súplica já no final desse capítulo. Ele pede orações da igreja com relação a 2 coisas: que ele seja protegido dos não crentes de Jerusalém e que ele seja aceito pelos crentes de Jerusalém. Talvez você e eu, conforme o apóstolo Paulo ensina aqui nesta carta, ele fala no capítulo 15, no versículo 2 e 3, que eu quero ler agora, ele fala assim: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. No verso 3 ele diz assim: pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito: os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo falando, né, que muitas vezes querer agradar e ser aceito é algo assim, é uma característica natural do ser humano, né? E nós até podemos dizer que é algo que vem de Deus para nós. Deus quer que nós sejamos pessoas boas para as outras pessoas e que nós nos esforcemos, sabe, de uma maneira de satisfazer ao nosso próximo. E aqui Paulo ele ensina para nós nesse capítulo 1 e 2, né, para que nós adotarmos essa prática de agradar aos nossos semelhantes, mas tudo com equilíbrio. Amém? Então ele diz assim, a palavra diz para nós assim, amados, que tudo aquilo que eu e você queremos que Deus faça para você e para mim, nós devemos fazer primeiramente para os nossos semelhantes e devemos considerá-los muito melhor do que nós, né? Paulo, ele é claro aqui nesse capítulo, que ele queria agradar as pessoas. Ele queria manter um bom relacionamento com as pessoas, né? Principalmente porque o propósito de Paulo era levar as pessoas a aceitar Jesus como seu Salvador. Então, ele também queria agradar a Deus e cumprir o chamado que estava sobre a sua vida. Mas Paulo também, ele sabia, nós vamos ver nessa carta aqui, manter um equilíbrio sobre isso. Então ele tentava agradar as pessoas desde que agradá-las não fizesse com que ele desagradasse ao Senhor. Então nós precisamos primeiro obedecer a Deus do que aos homens. E muitas vezes, amados, todos nós, sem exceção, generalizando e ensinando, nós queremos tanto agradar as pessoas que nós desagradamos a Deus. Então nós temos que agradar as pessoas de uma maneira que nós não desagradamos a nosso Deus. Em nome de Jesus, amém? Porque as pessoas que vivem para agradar os outros, muitas vezes elas são movidas por sentimentos de medo, de rejeição, de julgamento, do que as pessoas pensam e dizem a respeito delas, né? E se vão reprová-las.
Então, nós precisamos ser pessoas que agradamos a Deus primeiramente, que vamos ser movidos pela graça de Deus, pela pessoa amada do Espírito Santo. E nós não vamos ficar buscando aprovação por insegurança ou por medo ou porque as pessoas não nos aceitam e não nos reconhecem. Então, vamos nos esforçar para seguir a Deus de todo o coração, mas também vamos procurar agradar e ministrar às pessoas, né, sem fazer nenhuma concessão, né, ou temer o medo, ou ter rejeição, ou ter esses sentimentos de medo e de rejeição. Guarde teu coração, busque a Deus em primeiro lugar. Não deixe que esses sentimentos de querer agradar primeiramente a homens, você desagrade a Deus. Esse é o meu conselho para você dentro desse capítulo 15 de Romanos. Que o Senhor os abençoe. Não deixe de entrar no canal, de clicar, de dar um joinha e de repartir a palavra. Amém? Deus os abençoe ricamente.